Alô, aí, agora sim conectado, tudo certinho. Amanda, tudo bem? Que bom que já está aqui com a gente. Hoje a nossa live vai ser com a Carol Mazagardi. A gente vai falar aí sobre como montar, organizar um home office. Estamos aguardando ela entrar. Olha que bom, doutor Leandro. Tudo bem? Patrícia. Bom ter vocês com a gente hoje aqui. Exatamente, daqui a pouquinho aí a Carol já está entrando. A gente vai falar hoje sobre como organizar o home office, né? Aí sob um olhar de uma designer de interiores, trazendo para a gente um olhar sobre neuroarquitetura e como a gente consegue adequar isso. Opa, Rogério Moreira, que bom, feliz também por ter você aqui. Eu já falei ao Dr. Leandro, que legal. Ó, o Bruno, diretamente de Belo Horizonte, Vanessa, que bom. O pessoal tá presente, que bom, tá todo mundo aí. A gente vai só aguardando aqui a Carol entrar. É... Só um minutinho, pessoal, que ela já está entrando. E que bom! Vocês querem já deixar alguma pergunta para Carol? Para nossa conversa? Aí a Carol. Ei, que bom. Com Carol Mazagardi. Aí, Carol, só esperando você aceitar. E aí, Carol, E tudo bem? aí, tudo bom? Tá me ouvindo? Te ouvindo super bem. Legal. Que bom. Seja bem-vinda aí à nossa live. Obrigada, Edu. Obrigada. É um prazer mesmo estar sempre com você. A gente já fez umas gravações, né? Isso, exatamente. Já fez umas gravações, já falou um pouco de como organizar e agora trazendo um ponto um pouco aberto mais para as pessoas poderem perguntar. A Patrícia já deixou uma pergunta, né? Posso fazer o home office em qualquer lugar da casa, beleza, Paty? Daqui a pouquinho a Carol já vai seguir aí. Para Com quem não certeza. conhece, quem está com a gente aqui ainda não conhece a Carol, Carol é designer de interiores, responsável hoje pela Easy Design, especialista em neuroarquitetura e em espaços de trabalho. E vai nos ajudar aí com essas dicas aí de como organizar o home office, que é um tema que eu tenho trabalhado nessa sequência de lives. Na segunda-feira foi com a Patrícia, que está aqui com a gente. Ontem eu falei sobre comportamento produtivo e hoje aqui com a Carol. Carol, fala um pouco Vamos sobre o que lá. você faz. Claro, claro. Bom, você já me fez uma introdução aí, né? Mas a minha especialidade são espaços de trabalho e pensar no design de interiores, que ele é bem abrangente no sentido de não só a gente pensar na estética do local, mas sim todas as questões de funcionalidade, de ergonomia. E a gente faz um trabalho, Edu, pensando no usuário, né? Esses dias eu fiz uma reunião e Perfeito, expliquei isso para um cliente, né? O meu negócio, ele está focado na pessoa que está usando esse. perfeito. Doutor Henrique, isso aí deu uma travadinha aqui para mim, não sei se para vocês. Aí, voltou. Voltei. Voltou, perfeito. Você Então, está falando isso. que estava na reunião explicando isso para o cliente, né? Exato, o nosso trabalho ele é focado nas pessoas, né? O espaço ele é só um objeto, ele é um instrumento de trabalho, mas a gente pensa nas pessoas e como elas vão utilizar esse espaço. Isso que é o mais importante. A gente atender às necessidades dessas pessoas ao espaço e não as pessoas se adaptarem ao espaço que elas têm, né? É a gente que tem que adaptar o espaço às pessoas. Então, esse Que é o bacana. trabalho principal. Que joia. Ô, Carol, e a gente tem visto agora as pessoas saíram de modo geral, as pessoas não estavam acostumadas com home office, era um índice muito baixo de empresas que utilizavam desse formato de trabalho, né? Aham. E, e agora todo mundo foi para casa, a grande maioria das pessoas, e as empresas têm falado em permanecer, né? E como que
e muita gente está improvisando. Quais são os principais problemas que isso pode ocorrer com esse improviso? Né? Utilizar aquela mesa da sala, da cozinha, sei lá, e para trabalhar, ficar 8 horas trabalhando, como é que... Então, Edu, eu acho que hoje um dos meus maiores, uma das minhas maiores satisfações do trabalho que eu desenvolvo é que eu entendo que o design de interiores hoje ele é um instrumento de saúde, né? Então, não é só Bacana. aquela coisa de deixar o espaço bonitinho ou organizado, mas a gente pensar na saúde das pessoas. E o maior problema de fazer um home office de qualquer jeito é a saúde. Você pode comprometer sim a sua saúde física e emocional se você não tiver um espaço adequado. Então, eu acho que isso é primordial. E você falou um pouquinho a respeito das empresas adotarem isso, né? Eu recebi Sim. recentemente uma pesquisa da Thier Von Hatt e a Thier, ela juntou todos os clientes dela, né? A Thier é uma construtora de renome e todos os clientes dela para perguntar exatamente isso. Olha, antes você adotaria o home office, agora depois da pandemia você vai adotar o home office, como é que fica isso? E elas trouxeram o surpreendente resultado que 92% das empresas vão adotar o home office sim em algum nível, né? Em algum percentual para o seu quadro de Perfeito. funcionários. Então, o home office definitivamente veio para ficar, né? Exatamente, né? Eu acho que esse é um outro ponto que você colocou que é interessante, que a gente vê, o home office ele não vai ser 100% como a gente está vivendo hoje. As pessoas vão voltar para o ambiente de trabalho, mas devem Sim, voltar já com essa flexibilização, de uma forma flexibilizada, né? Algumas pessoas 1 ou 2 vezes por semana vão estar em casa, outras vão estar 1 ou 2 vezes só no escritório, o restante vai estar todo em casa. sim. Eu acho que vai ter um melhor equilíbrio aí Exato, dessa você falou a situação, né? palavra certa. Quando a gente pensa em escritório do futuro, a gente fala em flexibilização. Então, tanto as pessoas vão ter essa possibilidade de fazer o home office quando precisar ou quando quiser, né? Quanto o próprio espaço de trabalho ele também vai ser flexível, vai ser diferente do que é hoje, né? Talvez ele seja setorizado por tipos de atividade, até para não ficar aquela coisa, o open space, que é aquela coisa de todo mundo junto fazendo tudo ao mesmo Sim. tempo, já entendeu-se que não é o formato ideal, né? Então, dividir cada tipo de atividade. Eu estou num call, eu estou numa reunião com 2, 3 pessoas, eu estou com uma reunião maior, ou estou fazendo um trabalho que exige mais concentração. Então, você ter no ambiente de trabalho os espaços adequados para cada tipo de atividade que você desenvolver. Bacana, e isso traz muito conceito de produtividade, que a gente fala bastante, né? Que você tem que, para cada tipo de atividade, você tem que tomar uma ação, você tem que pensar de forma estratégica para aquela atividade. Talvez o Sim, horário daquela atividade, por exemplo, como você vai colocar isso na sua estrutura semanal. E agora pensando no espaço também. sim, e Muito os bacana. recursos que esse espaço oferece, né? De repente, para uma determinada atividade, é necessário uma mesa que você trabalhe em pé, né? Ou que você sente de uma forma mais relaxada, ou que você se posicione de uma forma mais estruturada. Então, ter essa flexibilidade no espaço para atender aquela atividade. Isso lá não vou entregar a idade, tá? Lá em 2002, quando eu comecei a estagiar na FL, que era uma empresa do Grupo Alcoa, né? E a gente iniciou esse trabalho de, vamos ficar em pé em algumas reuniões. Reuniões que precisavam ser rápidas, eram reuniões que tinham aquelas mesas de centro pequena para em pé em 20 minutos acabar, justamente para não ficar confortável sentar e ir Uhum. embora já para resolver. Então você já começa a ver que é isso que eu falo bastante. O processo de transformação está ocorrendo nos últimos anos. É que muita gente não está percebendo. E esse momento de pandemia, ele trouxe um impacto de, vamos falar, de 5 anos, 10 anos em 2 semanas, Uhum. ou nos últimos 2 meses. Até um ponto bacana que o Henrique trouxe aqui para gente. Um dos benefícios desse momento foi concluir que o home office é o caminho. Exatamente. Exatamente. Né? Talvez não é 100% ou zero como era, mas sim um equilíbrio aí. Em determinado momento estou em casa, em determinado momento a gente consegue utilizar aí desse benefício em casa. Exatamente. E em relação já fazendo um link com a pergunta da Paty aqui, seria uma pergunta que eu já tinha preparado para te fazer em relação à ergonomia, né? Certo. Ah,
como que a gente lida com isso? Uma vez que a gente está em casa, na cozinha da sala, na cozinha ou na sala, por exemplo, e você precisa pensar de forma na ergonomia, vai ficar 8 horas sentado. O que que você já pensa sobre isso? Então, o que eu penso é que esse espaço tem que ser olhado, tem que ser cuidado, né? E tem que ser adaptado. Então, não dá, no longo prazo, para a gente adotar um home office na mesa da cozinha ou na mesa da sala. E ele vai exigir um pouco mais do que isso para que a gente não comprometa a nossa saúde, a nossa integridade física e também as questões emocionais, tá? Eu trouxe até aqui, eu estava revisando o material, Edu. A ergonomia, a gente tem muito esse vínculo da palavra ergonomia com as questões posturais, né, e tudo mais. Mas a ergonomia, ela é muito mais abrangente, tá? Ela Perfeito. abrange todas as questões aí, físicas, fisiológicas, psicológicas, sociais e do ambiente, né? Dos equipamentos, das máquinas que nos servem, do ambiente, quando a gente fala em questão de ventilação, de iluminação. Então, tudo isso é ergonomia. Quando a gente fala de ruído, quando a gente fala da iluminação, está adequada ou não, tudo isso faz parte da ergonomia. Então, sim, a ergonomia é o ponto principal aí do espaço de trabalho, né? A ergonomia é essa relação entre o homem e o seu espaço de trabalho, e tudo que envolve. E lógico que também as questões emocionais, as pessoas precisam ter produtividade, precisam ter qualidade de vida dentro desse contexto de trabalho. Então a gente vai pensar em tudo. Ó, a Patrícia trouxe uma pergunta que eu achei bacana. A gente já estava falando sobre iluminação, aí você traz nesse conceito mais amplo de ergonomia. Uhum. E a iluminação, se for artificial, branca ou amarela? Olha, o ideal, tá? O que, quando a gente estuda um pouco da neurociência, a gente entende que o corpo foi desenhado para a natureza, né? Para a gente viver ali no ambiente externo, digamos assim. Então, o ideal é Perfeito. uma luz que simule a intensidade de luz e a temperatura de cor do sol. Esse seria o ideal. O que a gente entende hoje é que a luz branca ela vai te ajudar a ficar um pouco mais atenta e a luz amarela ela vai te relaxar um pouco mais. E Perfeito. o sol ele muda de intensidade ao longo do dia, né? Então, se a gente tivesse hoje existem empresas especializadas em luminárias circadianas, porque elas simulam o Bacana. ciclo circadiano para que a gente também não tenha aí de repente até uma alteração de produção hormonal, né? É, tanto de estresse quanto de melatonina para a gente poder dormir adequadamente. Então, por exemplo, uma exposição muito extensa a uma luz branca pode prejudicar a gente, sim, com certeza, tá? Olha, Então, o ideal é que a gente tenha aí uma adaptação ao longo do dia, que a gente tenha contato com a luz natural. É, e também, lógico, que num determinado momento caiu a noite, a grosso modo é o seguinte: a gente nasceu, a gente deveria estar exposto à luz das 6 da manhã às 6 da tarde, e devia estar no escuro das seis da mais tarde ou, até 6 da manhã, né? mais ou menos o ciclo do bebê, né? Quando nasce o Exata, bebê, ele vai viver nesse ciclo. exatamente. Então, Só às trazendo um vezes, ponto aqui. a gente fica num ambiente que tem pouca luz durante o dia todo, e quando chega a noite, a gente está lá com a luz aqui na nossa cabeça, e isso também pode ser prejudicial. Então, a gente tem que cuidar, sim, E com. consequentemente, o nosso sono também, que aí são aceleradores de produtividade, que a gente fala bastante no módulo 4 do Venda Produtividade, que é como o sono é importante no processo, né, de Sim. descanso para que Uhum, se amanheça bem. Então, você fica com a sua luz à noite, ela vai dificultar o seu processo, né, para uhum. dormir. Vai ficando até mais tarde, consequentemente você está no celular, consequentemente na televisão, e aí na hora que você vai ver, tá rodando à noite e não consegue trabalhar no dia de forma produtiva. Isso quando você estava no trabalho, lá no seu horário de trabalho, isso era mais controlado. Em casa não. Então esses cuidados também tem que ser. Ontem a gente falou sobre isso em comportamento produtivo. Em casa a gente tem que ter uma série de cuidados que
que nesse momento a gente tem que estar atento, que antes era um local de descanso e agora é também um local de trabalho. Aí eu trago aqui um ponto que o Bruno trouxe aqui, a pandemia mostrou para as empresas que o home office é possível e mantendo a produtividade. É mais uma adaptação cultural. Você também acha que é uma adaptação cultural? Ah, sem dúvida. Eu sempre conto que para mim o home office ele é uma realidade, tá? Desde 2008 eu já trabalhava num modelo de home office, não 100% home office, né? Mas eu tinha essa flexibilidade de poder fazer o home office quando necessário. E sem dúvida a gente já trabalha até mais, né? Então a gente consegue produzir mais. Porém, eu percebo, por exemplo, naquela época, os meus colegas de trabalho que adotavam 100% o regime de home office, eles também ficavam deficientes em algumas coisas, principalmente o contato social. Sim. Então, você acorda de manhã, já está com aquele computador aberto, você almoça com o prato na frente do computador e aí deu 6 horas, deu 7, deu 8, você vai dar lá uma olhadinha, ver se acontecer. Ah, já deixa eu dar uma adiantada para amanhã. E Isso. você acaba não limitando muito o seu tempo. Então, tem que ter uma organização para não deixar uma coisa atrapalhar na outra, e isso também é uma questão de ergonomia. A organização do tempo é uma questão ergonômica que influencia na relação do trabalho. Sim, com certeza. Perfeito. Trazendo mais comentários aqui. O pessoal está A contribuindo Paty vai colocar lâmpadas bastante. amarelas. É isso aí, Paty. É isso aí. Só puxar aqui. Ó, Sabrina Pimentel pergunta, deixa eu pegar aqui, quais cores ideais para o ambiente de trabalho? Tá. São as amarelas? As cores, eu acho que de parede, Sabrina, coloca aqui pra gente. Mas eu imagino que ela esteja falando das cores em Do volta do ambiente. ambiente, né? Tá. As cores, assim, existem muitos estudos em volta das cores, né? Mas também existe um certo elemento subjetivo nas cores. Mas existem cores que podem ser mais estimulantes, cores que podem ser mais relaxantes. O ideal, eu acho que uma cor neutra, para não comprometer nem muito para lá, nem muito para cá. Mas a gente volta um pouquinho naquela questão de antes, Edu, de ter um espaço de trabalho voltado para aquela atividade. Então, de repente, um momento de uma atividade de trabalho que precisa de estímulo pode ter sim uma cor ali que seja mais estimulante. Então, a gente pode também, isso, quando a gente fala de espaço do futuro, a gente também pode adequar. Quando você separa o espaço por atividades, você também pode adequar essas questões, tanto de Legal, você é um trabalho mais iluminação quanto de cor. criativo, dá para ir para uma varanda, dá para ir para um local mais aberto. Isso, exato. Você pode colocar, sei lá, cores mais vibrantes, mais fortes, sei lá, pode botar um laranja, um vermelho. E aí, dependendo do trabalho, você precisa de mais concentração, menos distração, talvez cores mais neutras. Então, eu acho que a gente tem uma certa flexibilidade. Quando a gente fala de home office, aí o ideal é que a gente não tenha nem para lá nem para cá, a gente manter uma neutralidade. É porque a gente tem outras coisas, né? Quando a gente está em casa, você tem, que é o que a gente estava falando ontem, a gente tem vários papéis no mesmo ambiente, Aham, né? Seu papel família, seu papel de marido, esposa, mãe, filho, o profissional, aham. né? E o de lazer também. Então, quando você começa, antes de você definir os locais como parte do seu perfil para aquela, a Andressa chama isso de casca, né? Uma capa, desculpa, uma capa Aham. para aquele perfil. E uma vez que você trabalha vários desses perfis, né, que você utiliza dentro do mesmo espaço, aí você começa a entrar em conflito, né? Então acho que esse melhor equilíbrio de um local para o outro, se você tem uma área aberta na sua casa, você tenta utilizar, tem um local mais fechado assim para um trabalho mais de alto foco, de alta concentração, né? Eu acho que seria Isso. mais adequado. Indo para a parte um pouco de solução, que a gente falou bastante aí dos problemas que isso causa na vida da gente, né? Não ter um local adequado. A Aham. gente já acabou concluindo essa discussão nossa aqui, essa primeira parte. Entendo que realmente, ó, vamos ter que mudar. O mundo já mudou, o home office é uma realidade. Uhum. Preciso aprender a viver no home office. Aham. Né? Se o Bruno fala que a Fiat já trouxe algumas ações, então a gente vê empresas fazendo ações para ajudar na jornada de trabalho, para tentar equilibrar isso, né? Uhum. Inclusive porque, como a gente sabe também, pode gerar uma série
de problemas legais no futuro em relação a isso, tal, mas a gente está Sim, falando aqui de bem-estar e de ergonomia. E, então, a ideia é a seguinte, cara, você vai estar no home office, então saiba que isso vai se prolongar, então já separa um espaço na sua casa para isso e vamos tentar montar o seu escritório dentro de casa mesmo, né? Acho que é mais sim. ou menos por esse caminho, não é, Carol? Sim, o ideal é que você então escolha um espaço que você vai trabalhar e delimite e prepare esse espaço para esse momento de trabalho. Por mais que depois ele volte a ter alguma outra função, né? Mas o momento que você estiver trabalhando, ele precisa estar adequado aí ao seu trabalho. Eu Então, escrevi um e-book com dicas, que tá aqui na minha bio, quem quiser baixar depois da live, entra lá e baixa que já tem uma das dicas, exatamente uma das primeiras é essa, delimite o seu espaço, né? exato. Organize e encontre um quadradinho ali na sua casa que você consiga, se você não tem oportunidade de ter um cômodo para isso, mas um local para evitar que evite contato com outras pessoas também. Você Sim, não vai parar no meio de uma cozinha onde toda hora está passando estão passando as pessoas que e vão te atrapalhar para que você evite as interrupções, né? E exato. também para a forma ergonômica, porque uma vez que você esteja ali naquele espaço, você pode moldá-lo para a sua necessidade também, né? Sim, quando a gente fala, quando eu penso em essa área de trabalho, né, eu acho que a gente pode lembrar aí que essa área ela contém alguns equipamentos. Então, hoje todo mundo trabalha com um computador, seja um desktop, um laptop, e eu vejo que o problema principal hoje, o que eu tenho visto das pessoas trabalhando no sofá, trabalhando sentado na cama, trabalhando sentado na Sim. cadeira da cozinha, na cadeira da sala de jantar. E isso sim é um problema. Então, quando a gente olhar agora, tá, esse home office ele não vai sair da minha vida, ele vai permanecer, seja de uma forma assim, integral, digamos assim, todos os dias do tempo todo, ou flexível, alguns dias na semana eu vou fazer o meu home office, você precisa sim estruturar esse espaço. E esse E se tiver espaço pouca tem que ser grana, adequado. qual que é a primeira coisa que eu preciso comprar? A cadeira. Vai na A cadeira cadeira. primeiro, porque a cadeira pode te prejudicar muito, né? Perfeito. De não sentar na postura correta e não ter os ajustes, né? De regulagem, tanto do assento quanto do apoio de braço. E depois a gente vai na questão das adaptações aí, tá? Teclado externo, mouse externo, a distância adequada do monitor, seja do seu laptop ou do seu desktop, nos seus olhos, a altura correta, então aqueles suportes, né, para quem usa laptop. Então não dá para ficar trabalhando com o laptop no colo ou na mesa que seja, porque você está trabalhando numa postura errada. Então, o ideal é que você faça esses pequenos investimentos e, se for escolher um, comece por uma boa cadeira, com certeza. Beleza. A Patrícia faz mais uma pergunta aqui em relação às plantas. Esse ambiente é legal a gente ter, eu gosto de ter, né? Não dá pra ver aqui, coloquei umas Uhum. plantinhas aqui em cima. Mas como é que são as plantas no Paty, ambiente de trabalho? Qual o legal, papel deles? legal que você trouxe, né? As plantas são Oi, Aline. importantíssimas. Então, o que que acontece? Uma das bases, né, dos pilares principais da neuroarquitetura, né, que a gente chama que é a neurociência aplicada à arquitetura e ao design, que é o espaço, é a biofilia. Então, biofilia, se a gente for analisar a palavra, significa amor à vida. Então, isso é como é que fala? É uma coisa natural que existe dentro da gente, uma inclinação natural dentro do ser humano à vida, às coisas da natureza, tá? E como a gente não vive mais na natureza, a gente não mora mais na floresta, né? A gente tem que trazer um pouco dela para dentro do nosso espaço. Então, trazer plantas é ideal para nossa saúde, para o nosso bem-estar, tá? A gente ter um pouco de verde, ou a gente ter uma foto, uma imagem, qualquer coisa já ajuda. E com certeza as plantas naturais aí tem que ser uma planta adequada, tá, Paty? Uma planta adequada para o lugar que ela vai morar ali dentro da sua casa. Então tem que observar se ela vai receber luz, se ela vai receber sol direto, ou se ela vai ficar na sombra, se tem que ser uma planta de sombra, né?
para a gente conseguir Próximo da cuidar. janela ou não? Exato. Então, de acordo com o local que essa planta ficar, tem que ser uma planta adequada para que ela não morra, né? Não adianta nada a gente comprar uma plantinha e ela morrer. Então, dá Então, dó. As plantinhas, às vezes elas não sobrevivem muito aqui em casa. Eu sei que a gente tem que cuidar mais delas. ela tem que ser adequada ao espaço, ela tem que gostar daquele lugar, né? Então, se Sim. ela não recebe sol, ou se ela só recebe luz, não recebe luz direta, né? O sol direto, mas ela recebe uma parcela boa de iluminação. Então, a gente pode adequar isso. E também tem um outro lado, que existem plantas também funcionais, digamos assim, né? Que elas ajudam a melhorar a qualidade do ar. Aí para os mais místicos, algumas plantas que ajudam nessas questões energéticas do ambiente, né? Que melhoram a energia desse ambiente. Então tem Tem para planta que todos traz os gostos. dinheiro, né? A Ó, Patrícia sabe aí a disso. Patrícia deve saber qual é a planta que traz dinheiro. Mas tem uma que é muito bonitinha, chama Dinheiro em Penca, é uma belezinha. E ela fica bem tanto no sol quanto na sombra. Perfeito. Carol, indo aqui para um próximo momento aqui, como que isso, agora fazendo uma conclusão de tudo que a gente conversou, como que a arquitetura, a neuroarquitetura, né, pode nos ajudar em relação à produtividade? Você trouxe várias dicas, aí vários pontos que a gente pode amarrar agora para ter um entendimento mais conciso. Então, hoje existem estudos, Edu, que apontam o percentual de melhora de produtividade das pessoas de acordo com a melhora do espaço físico, tá? Tá? Do seu espaço de trabalho. Não tenho o número agora na cabeça, mas me vem um número próximo a uns 16%. Então, a gente consegue melhorar bastante a nossa produtividade tendo um espaço adequado. E Olha aí. sim, não dá para olhar só para um item, tá? Essa produtividade ela não vem só da adequação física, mas também vem da adequação emocional. Então, você ter a organização do espaço é um elemento emocional, né? Você ter um espaço organizado, que tem ali a sua cadeira, a sua caneta, o seu papel, a sua impressora, seja lá o que você precise para desenvolver bem o seu trabalho, no seu devido lugar, você já ganha tempo ali de não ficar procurando, de ficar levantando e indo para outro cômodo, onde é que eu pus o meu estojo, onde é que, né? Ou levantando para pegar uma impressão num outro lugar. Então, tudo isso melhora a produtividade e a sensação de organização também melhora a produtividade, porque aquilo você tem esse espaço organizado. Também as questões, né, que a gente já falou, de ruído, então você tem que estar executando uma tarefa ali de concentração e tem barulho, tem criança correndo, tem vizinho fazendo obra, tudo isso impacta também na sua produtividade, né? Então não adianta a gente só olhar para as questões aí, eu tenho uma cadeira adequada ou eu tenho o meu suporte de monitor, mas se você não tem o resto, né? Hoje eu recebi uma imagem quando eu perguntei lá no meu Instagram, né? Pessoal, vou falar a respeito de home office e um colega me mandou uma foto. Esse aqui é o meu home office, é a mesa da cozinha, numa cadeirinha lá de sala de jantar e tipo, não dá, tem que melhorar esse espaço para não comprometer a saúde e o bem-estar. E que a gente fala, como a gente foi pego de surpresa, né? Assim, as pessoas que não estavam adaptadas no home office foi pego de surpresa. De um dia para o outro, falou assim, de uma semana para outra você vai começar a trabalhar de casa. Uhum, E aí tudo bem. No início a gente sabe como vai voltar. Fala, pô, não vou investir nisso. Mas agora a gente já tem um entendimento que as coisas não vão voltar. Que as coisas já estão em evolução e já estão transformando, né? Então a gente tem que começar sim. a se adequar. Só antes da gente fechar, Carol, tem dois pontos aqui que eu acho. Um eu não sei se é exatamente da sua área, o Bruno pergunta sobre pets. Mas talvez a gente possa fazer uma discussão interessante. O benefício de estar próximo ou ela pode ser considerada uma distração? Do meu ponto de vista, Bruno, ele é um apoio. Tem várias empresas que deixam os pets, inclusive, ir para a empresa, e isso traz a humanização para o ambiente, isso ajuda bastante, né? Carinho, atenção, né? Tudo bem. Lógico que existe um processo de distração também, uma vez que às vezes você está numa reunião importante, que isso não era.
esperado. Uma vez que você está em home office, o outro lado também, né, o seu diretor ou as pessoas que estão envolvidas já sabem que você está em um espaço onde existem essas interferências. Então, Sim. uma vez deixado claro desde o início, eu não vejo problema nenhum. O que você acha, Carol? Eu acho que é isso mesmo, Edu. O pet entra na mesma questão da planta. A gente está falando de vida, a gente está falando de natureza. Então, quanto maior o nível dessa vida, digamos assim, né? Quando a gente passa de um vegetal para um animal, o benefício aumenta, tá? É. Então, com certeza, o pet pode ser benéfico, sim. E lógico que ele é uma faca de dois gumes. Ele pode te distrair num momento importante, ele pode pular no seu colo, ele pode latir no meio de uma reunião, isso te gerar um estresse. Mas se eu colocasse numa balança, eu diria que o pet ele é mais positivo do que negativo no seu espaço. E as empresas, né, as pessoas que estão do outro lado também na reunião, elas já começam a entender, opa, ele não está no escritório, ele Eles está na casa entendem mais. dele. Sim, E então sim. já existe essa flexibilidade. Então, um tempo atrás virou piada, virou meme, um rapaz todo sério dando uma entrevista, se não me engano, na BBC. E aí entra o filho, aí a mãe entra correndo para tirar a criança. Sim, sim. E hoje é comum, todo mundo está passando por isso e está Uhum, entendendo que existe essa flexibilidade, né? Isso sim. acontece dentro de casa. E aí, pegando o mesmo gancho, o Henrique traz a pergunta se ele precisa ter as plantas dentro da sala, aqui do ambiente dele, ou se uma vez que ele tenha acesso ali pela janela à área externa, onde tem bastante verde, ele dá o mesmo resultado. Eu não vou dizer que dá o mesmo resultado, mas uma paisagem já é maravilhoso, tá? Eu tenho apresentado, recentemente eu falei, inclusive no nosso grupo de network, né? Que existem estudos que apresentaram benefícios e melhoras consideráveis dentro de quartos de hospitais com crianças que foi pintado um painel com uma paisagem. Então, era uma pintura de uma janela com uma paisagem e aquilo já surtiu efeito, um efeito positivo na melhora daquelas crianças. Então, com certeza, uma janela com visual, com uma paisagem, com verde, já é muito maravilhoso. Com certeza você vai ter muitos benefícios. Fisicamente, a planta traz outro benefício. Primeiro que ela está próximo, e aí pode ter aquela questão de troca energética, de melhora de qualidade do ar, porque você tem um ser vivo ali trocando o oxigênio e melhorando a qualidade do ar que você está. Então, tem outros benefícios. Mas sim, Henrique, uma janela com uma bela vista já é maravilhoso. A Patrícia fala um ponto importante que eu trabalho sempre no primeiro módulo do Vendo a Produtividade. Você passou por isso, você vai lembrar. Uhum. Ela fala assim, eu começo a trabalhar mais cedo para poder evitar o ruído do prédio. Sim, Exatamente. Quando a gente monta a nossa agenda, né, Carol, a gente está pensando de forma estratégica. Uma vez que você está trabalhando de casa, fala, pô, eu posso começar às 6 da manhã e terminar às 4. Ou eu posso começar às 10 da manhã, só que eu vou precisar ir até às 7 da noite, 8. Então, essa flexibilidade que é bacana. Uma vez que você está no home office, você consegue se deslocar esses períodos de trabalho, de foco, e ter uhum, 2, 3 horas de almoço, precisar sair para dar uma volta com o cachorro, precisar sair para ir num médico, você consegue construir a sua agenda dessa forma, uma vez que você tem controle sobre ela, né? O que a sim, gente recomenda que as pessoas não fiquem atentas é delas se perderem com o tempo. É o que você comentou, né? Vou trabalhar, vira workaholic. Porque ao tempo todo está trabalhando. E aí a gente traz lá no quarto módulo a ideia de ter momentos para roteiros para realmente parar, né, de trabalhar. Opa, eu tenho que ter algum clique para o meu cérebro avisar que eu estou parando de trabalhar. Né? Eu sempre isso. dou meu exemplo que eu fecho o laptop. Quando eu fecho o laptop, já meu cérebro entende, ó, hoje ele parou de trabalhar. Exato. A gente pode criar uma âncora, né, Edu, para Isso, para esses momentos de transição ou para a gente explicar para o nosso cérebro de uma forma melhor, para ele entender melhor que, olha, agora mudou, agora eu terminei, agora eu vou desenvolver outra atividade. Então, sempre que a gente exatamente. cria uma rotina e algum ritual vinculado àquilo, ajuda o nosso cérebro com certeza desligar e a relaxar mais e a mudar ali, virar essa chavinha.
né? Exatamente. Porque se Ser você mais está em casa, produtivo. você sai daqui, vai, de repente você sai dessa mesa e senta ali a 2 metros no sofá. E você precisa entender que agora você não está mais trabalhando, agora você está relaxando. Então, Exatamente. criar algum ritual que ajude você a fazer essa transição e que de fato você encerre o seu dia. Com certeza isso vai te trazer mais benefícios, mais qualidade de vida. E isso, mais tranquilidade, o cérebro entender que você não está mais trabalhando, que acabou. E também quando, ó, agora eu preciso trabalhar e manter o foco. E isso é muito bom no home office, porque você evita aquela conversa. Quando você chega no trabalho, você conversa com um monte de gente até chegar na sua mesa, até começar Uhum. a trabalhar. Quando você está em casa, você já consegue ir direto, mas tem que criar esses rituais. Isso é um Sim, ponto bacana também para a gente trazer aqui. Carol, exatamente. muitíssimo obrigado. Gostaria de te agradecer. Tem mais algum ponto que você gostaria de fazer a sua consideração Imagina. final? Eu acredito que não, Edu. Eu acho que é só as pessoas se conscientizarem mesmo que não dá para trabalhar sentado ali no sofá ou na mesa de jantar. Tem que ter algum tipo de adaptação para que elas não se prejudiquem, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Perfeito. Ó, muitíssimo obrigado mais uma vez. Por favor, fale aí para quem gostou de tudo isso que a gente conversou, como consegue encontrar o seu trabalho da Easy, a consultoria online que você está fazendo, que é um trabalho fantástico. Como que as Sim, pessoas podem te encontrar? Edu, me coloco à disposição. Hoje eu tenho dois serviços, né, no escritório. O meu escritório é o Easy Design de Interiores. É, quem quiser pode me seguir, tanto aqui no meu perfil, que é o Carol Mazagardi, quanto o perfil da Easy. E eu tenho dois serviços. O serviço de projeto, então, que dá para projetar mesmo um ambiente, se você vai determinar um espaço ali, vai desenhar um mobiliário, ou você quer ver isso pronto antes de gastar R$ 1 ali na reforma, ou nessa adaptação de espaço, em marcenaria, enfim. Ou então a consulta online, né? Eu tenho feito as consultas, que é um atendimento por hora, e a gente consegue passar muitas orientações. Hoje, tanto para as pessoas que estão adaptando isso, que são profissionais liberais, que são empresários, empreendedores que estão trabalhando em casa, quanto para as empresas que precisam dar essa orientação para os seus funcionários, né? Hoje a legislação não prevê muitas coisas para o home office, com certeza isso vai ser revisado e vão ter aí novas medidas a respeito disso, mas eu acredito que hoje as empresas elas estão limitadas aí pela responsabilidade de orientar o funcionário de como tem que se portar, de como tem que ser a postura, do que ele tem que ter ali nesse espaço de trabalho. Então, a gente consegue fazer essas orientações na consulta, né? E sugerir as melhoras aí necessárias, essas adaptações, para que as pessoas não comprometam a sua saúde e o seu bem-estar. Tá bom? Perfeito, Carol. Obrigado. Então, todo mundo já sabe. Se Imagina. quiser entender um pouco mais sobre neuroarquitetura e pensar o seu espaço, vai ali no perfil da Carol Mazagardi e entre em contato com ela. Quem quiser ter mais dicas sobre home office, organizar o seu home office, vocês podem acessar o meu perfil, baixar o e-book, um e-book organizando o meu home office. E eu agradeço a todos vocês que fizeram comentários, trouxeram perguntas. Curtam e encaminhem esse vídeo para quem vocês conheçam, que estão passando pelo momento de home office, que acham que essas dicas vão fazer sentido. Encaminhem esse vídeo para as pessoas. E Com aí certeza. faço um outro convite também. Dentro também do meu perfil aqui, tem um link para o YouTube, onde eu bati um papo com a Carol um pouco mais profundo, a gente entrou em mais detalhes, e aí pode baixar lá também, acessar lá no YouTube esse material. Tá legal? Obrigado, Combinado. pessoal. Tchau, tchau. E Tchau. até a Obrigada, Edu, próxima. pelo convite. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.